Senhor. Meus queridos, nós escolhemos o grau de intimidade que queremos ter com o Senhor, amém? Quando Ele chegar para você, que Ele te dê aquele abraço, aquele cheiro, né, que você sente, que Ele te tocar, larga tudo o que você está fazendo, pode ser qualquer hora do dia, vai ver o que Ele quer falar com você, amém? Alguns de vocês já estão sentindo essa intimidade com o Espírito Santo. Larga tudo, larga as vasilhas, larga a roupa, larga o que você estiver fazendo e vai para o cantinho ouvir o que Ele quer falar com você. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Aquele que trouxe, abra a Bíblia no livro do evangelista Mateus, no capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu sempre digo, entregue a sua mente agora à ministração do Espírito Santo. Esqueça todos os seus problemas, esqueça a sua vida, a sua casa, que Deus vai falar contigo esta noite, amém? Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 3. Aleluia. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Repita comigo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele trazia um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Pula lá para o versículo 11. Palavra de João Batista: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Repita comigo: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Na mão ele tem a pá e limpará a sua eira, recolherá o trigo no seu celeiro e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. João, porém, tentava impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: deixa por agora, por assim nos convém cumprir toda a justiça. Então concordou João. Vamos comigo lá no versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Repita comigo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Louvado seja o nome do meu Senhor. Vou ler mais um versículo. No livro de Atos, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Convém que o céu o retenha, que ele permaneça no céu, até que venham os tempos de restauração de tudo. Repita comigo: restauração de tudo. Restauração de tudo. Eita, Jesus vai ficar no céu até ele restaurar tudo na sua vida, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Amém? Fecha a tua Bíblia, fecha os teus olhos. Aleluia. Pai, eu te agradeço por essa palavra. Louvado seja o teu santo nome. Espírito Santo do Senhor, meu amigo e meu consolador, esteja à vontade na tua igreja. Enquanto o teu evangelho é ministrado, fique à vontade, sonda corações e esquadrinhe mentes, cura corações e mentes e corpos nesta noite, meu Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, a pregação de João Batista era: arrependei-vos e é chegado o reino dos céus. Não é? Jesus, arrependei-vos e é chegado o reino dos céus. Eu entendo com isso que é chegado um tempo novo na nossa vida. É chegado um reino que não é deste mundo. Amém? Um reino que ele começa dentro de cada um. Quando Jesus foi indagado sobre o reino dos céus, ele disse: o reino de meu Pai não é deste mundo, o reino dos céus está dentro de vós. Amém? É disso que nós vamos falar um pouco esta noite, sobre o reino dos céus que começa dentro de cada um de nós. Amém? E o reino de Deus, meus queridos, ele não é um reino comum, ele não é um reino que a gente possa ver, um reino político. Amém? O reino de Deus, ele é diferente.
Se você quer ganhar, você perde. Se você quer viver, você morre. E se você quer aparecer, você some. Louvado seja o nome do meu Senhor. E esse reino, esse tempo novo que está vindo, ele está vindo. Amém? Ele está vindo para a sua vida, ele está vindo para a minha. Repita comigo: está vindo um tempo novo para a minha vida. Aleluia. Mas repita com fé, meus queridos, que isso é uma profecia. Está vindo um tempo novo para a minha vida. Aleluia. Parabéns, você acaba de profetizar na sua vida um tempo novo. Louvado seja o nome do meu Senhor. Mas antes de vir este tempo novo, tem o arrependei-vos. Louvado seja o nome do meu Deus. Eu não quero falar muito aqui de arrependimento, senão a gente ia ficar aqui uma semana falando só arrependimento. De uma maneira bem prática para vocês entenderem, eu entendo que eu tenho que tomar uma posição diferente para receber este reino que está vindo para a minha vida, para me usufruir dos benefícios que este reino vai me proporcionar. Amém? Então eu preciso de uma postura diferente, eu preciso de uma maneira de viver diferente. Amém? Os meninos vão gostar dessa comparação aqui. Num jogo de futebol, né, a gente quando vai receber, não é, presbítero? A gente quando vai receber a bola, a gente tem que se posicionar. Você tem que procurar a melhor posição. Não é para você receber aquela jogada, aquela bola, para você marcar o gol. E o atacante, ele é tão articuloso que ele já imagina a bola no peito dele, no pé, ele já imagina o gol. Ele já tem a visão de águia, ele já enxerga lá na frente. Amém? Vocês estão comigo? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ser atacantes do reino do Senhor. Nós temos que nos posicionar para receber este reino que está vindo e já enxergá-lo lá na frente. Amém? Louvado seja o nome do meu Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus queridos, eu tenho que ter uma disposição diferente para com o Senhor. Pegando Moisés como exemplo, Moisés passou por um processo. Todos nós, na nossa vida, nós passamos por um processo. O plano divino está passando por um processo. A nossa vida está passando por um processo. Plantas, animais, a terra, toda a criação passa por um processo. O homem natural, ele nasce, cresce e morre. O homem espiritual, ele nasce, morre e ressuscita. Louvado seja o nome do meu Senhor. E a Deus, ele é espírito. E para adorá-lo e agradá-lo, a gente tem que fazer isso em espírito. Então nós temos que ser homens e mulheres espirituais, andar sempre no espírito. Louvado seja o meu Senhor. Moisés, a Bíblia diz que ele passou 40 anos no Egito, aprendendo toda a ciência do Egito, tudo o que o Egito podia proporcionar a ele. Ele tinha os prazeres, toda a luxúria do Egito. Quando ele descobriu que era um hebreu, que ele não fazia parte dos egípcios, né, o caráter desse homem era tão puro que ele largou, ele não quis saber de mais nada do Egito e foi ter com os escravos, que era o povo dele. Amém? Louvado seja o meu Senhor. Eu creio que se fosse um brasileiro, né, se estivesse lá com um jeitinho brasileiro, ou eu mesmo antes de converter, se eu descobrisse que eu era hebreu de escravo, não, esconde isso, não quero saber, eu quero ficar aqui na riqueza, nos prazeres que eu conheço aqui. Então Moisés foi 40 anos aprendendo a ciência do Egito. Moisés vai para o deserto, ficou mais 40 anos no deserto. Eu creio que Moisés ficou no deserto, desaprendendo tudo que ele aprendeu no Egito. Ele estava se esvaziando. Amém? Louvado seja o nome do meu Senhor. Nós temos a missão de trazer pessoas do mundo, né? Egito na Bíblia significa o mundo, é a figura do mundo, né? É fácil trazer pessoas do mundo, né? Porque é o Espírito Santo que traz. Você só abre a sua boca e ele testifica e a pessoa vem. Mas depois a gente tem que tirar o mundo de dentro da pessoa. Louvado seja o nome do meu Senhor. Então, você tem que esquecer tudo aquilo do mundo, você tem que esvaziar os seus querer, as suas vontades, para o Senhor poder te encher com as dele. Amém? E quando você estiver dentro de você, o Senhor não pode entrar, porque a casa vai estar ocupada. Amém? Louvado seja o Senhor. Nós sabemos tudo do Egito, né? Se eu perguntar a vocês qual novela que está passando, vocês vão me falar. Se eu perguntar a vocês o horário das novelas, vocês vão me falar. Se eu perguntar a vocês sobre os filmes, vocês vão me falar o nome dos atores, a sinopse do filme, vai falar até a vida do ator. A gente sabe até a vida dele. Ele é casado com ela, ele não é muito bonito para ela não é muito bonito para ele. Não, aquele ator é bonito. Sabe tudo sobre os atores, né? Isso, os homens sabem tudo do futebol, né? Todo quem é o primeiro
Louvado seja o nome do meu Senhor. Vocês estão me entendendo, meus queridos? Dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Não estou falando para vocês também jogar a televisão fora, entendeu? Mas dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Aprendam as coisas do Senhor. Louvado seja o nome do meu Senhor. Então Moisés se esvaziou 40 anos no deserto e começou a ter uma experiência com Deus. Nós precisamos entender este tempo novo que vem na nossa vida. Moisés, quando ele se esvaziou, ele já estava preparado, ele foi cheio por Deus pelo Espírito Santo e foi libertar o povo. E caminhou mais 40 anos no deserto, com esse povo cheio do Espírito Santo. E quando ele caminhou nesse deserto com o Senhor, ele teve grandes experiências com o Senhor. A Bíblia nos relata que Moisés conversava com Deus face a face. Amém? Louvado seja o nome do meu Senhor. Aleluia. Então, meus queridos, nós temos que entender este processo que se inicia na nossa vida, este tempo novo que está chegando. Amém? Deus, no Velho Testamento, é apresentado como oleiro. Jeremias 18: descei à casa do oleiro, lá falarei contigo, quebrarei. Estava fazendo barro, o vaso se quebrou, ele refez, ele faz, ele refaz. Deus, ele é apresentado como oleiro no Velho Testamento. Jesus, ele é apresentado como ourives. Lá em Malaquias, Deus, ele apresenta Jesus como ourives. Ele diz: quando ele vier, quem o suportará? Pois ele será como fogo do ourives. Ourives é aquela pessoa, aquele profissional que ele trabalha ouro e pedras preciosas e faz joias. Então Jesus, ele é apresentado como ourives em Malaquias 3. Quem suportará quando ele vier? Porque ele provará os meus filhos com fogo de ourives e os refinará no fogo. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu entendo? Está vindo um reino, está vindo um tempo novo, que ele começa dentro de mim. E eu preciso me posicionar, tomar posição e ser lapidado pelo nosso Senhor Jesus até alcançar um nível para entrar e usufruir dos benefícios desse reino. Amém? Louvado seja o nome do meu Senhor. Então começa um processo de lapidação nas nossas vidas, lapidação do nosso caráter, lapidação das nossas vontades. Amém? Louvado seja o nome do meu Senhor. E Deus me ministrou no meu coração uma lapidação, no mínimo interessante, na Bíblia, que é a de Pedro. Mas eu não vou falar disso agora. Eu vou voltar lá em João Batista. João Batista, quando ele foi nascer, a Bíblia diz que Jesus na barriga de Maria, João Batista na barriga de Isabel. Maria, quando deu um hello para Isabel, os dois pularam lá dentro. João Batista se agitou. João Batista nasceu cheio do Espírito Santo para uma grande obra. Louvado seja o nome do meu Senhor. E a Bíblia diz que ele foi para o deserto, ele comia gafanhoto e mel, delícia. Ele vestia pele de camelo, que lindo, e vivia pregando no deserto. Ele não usufruía de nada do mundo, ele não comia comida do mundo, ele não vestia roupas do mundo, e ele não morava em casas construídas do mundo, ele não tinha contato com nada processado do mundo. E Jesus disse: dos nascidos de mulher não houve outro maior do que João Batista, foi o que menos se contaminou com o mundo. Louvado seja o meu Senhor. Então, João Batista no deserto, ele fala: aquele que diz o profeta Isaías. Então, Deus, ele não revela nada na sua vida antes de... Ele diz na Bíblia dele que ele não vai fazer nada antes de revelar os seus profetas. Então, louvado seja o Senhor. Honrem os profetas do Senhor. Como vocês já viram aqui, Deus falando através da boca dos profetas, ele não fará nada na sua vida antes de revelar os seus profetas. Então foi revelado ao profeta Isaías a vinda de João Batista, aquele que vai preparar o caminho. Então, para o ministério de Jesus acontecer, João Batista tinha que vir primeiro, não é isso? Amém. Louvado seja o meu Senhor. Imagine comigo. Louvado seja o Senhor. João Batista pregando no deserto, com 18 anos. Imagine, prestem a mente vocês aqui agora. João Batista pregando no deserto. João Batista com 18 anos pregando no deserto, vestindo pele de saco, pele de camelo, comendo gafanhoto e mel, e queimando naquele sol. João Batista, de repente, vou pregar mais não. Quero saber
aguento isso aqui não, já cansei de gafanhoto, já cansei de mel, já cansei de vestir essas roupas, Jerusalém está bombando, eu vou comprar umas roupas da hora, cansei disso, eu vou apavorar em Jerusalém. Amém? Chega em Jerusalém, João Batista, toma um banho, se perfuma todo e vai pro rock, né? Vai bombar em Jerusalém. Chega lá, e aí, gatinha, como é que é? Meu nome é Batista, João Batista, e aí, pode ser ou tá difícil? E começa a encher a cara. Filho de crente, ou crente quando desvia, é só Jesus, porque ele quer recuperar o tempo perdido, ele quer beber tudo que ele não bebeu, ele quer usar tudo que ele não usou. E João Batista lá, é só para imaginar, viu gente? Está na Bíblia não, calma. Né? E João Batista está lá, e João Batista começa a puxar o fuminho, começa a fumar uma maconhinha e tal, e vai aquela vida e tudo, e João Batista vai indo, e a obra lá. Não escandaliza não, que no final vocês vão entender. E João Batista vai e começa a traficar em Jerusalém, e arruma lá, não sei qual é o dinheiro da época, lá, denário. E João Batista se enche de denário lá, e João Batista já é dono de uma facção em Jerusalém, já comanda um monte de cara, já tem um monte de carroça, e João Batista bomba e só anda com roupa da hora, é ouro e tudo. João Batista com 40 anos de idade, todo suado, todo lascado, cheio de furo de bala. Não, naquela época não tinha revólver não, né? Cheio de furo de lança, todo cortado, muita briga. João Batista tinha tudo o que ele queria no mundo, mas dentro dele tinha um vazio que não preenchia. O Espírito Santo vem a ele novamente. O que você está fazendo com a vida que eu te dei? Ele para e se lembra daquela comunhão que ele tinha lá no deserto, e se lembra do tempo novo que tinha chegado na vida dele, e se lembra da obra que Deus tinha com ele. Louvado seja o nome do meu Senhor. Ele olha a pele de camelo no canto, ele arranca a roupa, pega a pele de camelo, veste, cata lá um pouquinho de mel, uns gafanhotinhos, bota na sacola e volta para o deserto. Até ele se reerguer novamente. João Batista com 45 anos no deserto. Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Nisso vem Jesus. Jesus também já está com seus 45. Os dois é da mesma idade. Aí João Batista olha Jesus: oh, aquele que eu não sou digno, fica quieto e batiza logo. O que você está fazendo? Nós estamos atrasados. Pedro, não sei onde que está mais. Jesus é batizado e começa a obra. Amém? Eu estou te contando essa história, meus queridos, para você entender que Deus tem na sua vida. Através de você, muitas pessoas vão se converter. Através de você virá outros após você, igual Jesus veio após João Batista. Deus quer usar cada um de vocês para, na vida de outros, na família de vocês. Muitos na família de vocês dependem de vocês entender o tempo novo que chegou na vida de vocês e entender a obra que Deus tem na vida de vocês. Louvado seja o nome do meu Senhor. E Deus quer usar vocês para, através de vocês, muitos conhecerem a Ele e vir para este reino que é perpétuo e inabalável. Louvado seja o nome do meu Senhor. A historinha de João Batista parece até com a minha, mas eu não vou me dar meu testemunho hoje não. Louvado seja o nome do meu Senhor. Então, meus filhos, é necessário entender este tempo novo, posicionar para receber este tempo e aceitar a obra que Deus tem na nossa vida. Repita comigo: está vindo um tempo novo para a minha vida. Está vindo um tempo novo para a minha vida. E eu vou me posicionar para receber este tempo. Louvado seja o nome do meu Senhor. Pedro é chamado. Aqui nós vamos entender um processo de lapidação na vida de um homem. Pedro é chamado. Jesus chega no rio. Pedro está pescando. Jesus diz para ele: venham, eu farei de vocês pescadores de homens. Jesus estava querendo dizer para ele: venham comigo, eu farei de vocês pescadores de homens. Vocês não vão mais pescar no natural, vocês agora vão pescar no sobrenatural. A obra de vocês não vai durar mais um dia, 2 dias. A obra de vocês vai durar eternamente. Venha
Louvado seja o nome do Senhor. Pedro larga tudo e começa a seguir Jesus. Pedro é um cabra de coragem. Deus gosta de gente com coragem. Quando Pedro entra na água, se é tu, manda que eu vou. Então vem, Pedrão. Pedrão vai. Na hora a fé falha, Pedro afunda. Aí tem um crente, mas afundou. Mas foi, irmão. Me fala outro, a não ser Jesus e Pedro, que caminhou na água, mas afundou. Mas quando a fé falha, não firme a sua fé no poder de Deus, firme no amor. Porque quando a fé falha, a mão dele vem para te levantar. A mão de amor dele vem para te levantar. Amém? Pode dar glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro era um cabra de coragem. Louvado seja o Senhor. Jesus, com os apóstolos, perguntando para os discípulos: o que eles estão falando de mim? Perguntou para os discípulos: o que o povo está falando de mim? Um fala: estão falando que você é o Elias, estão falando que você é um profeta. Pedro já: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vira para ele e fala: bem-aventurado és ti, Simão Barjones, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que estás no céu. Louvado seja o nome do meu Senhor. Pedro começou a caminhar em espírito, e Jesus disse para ele: agora você entendeu, eu vou mudar o seu nome, você não vai se chamar mais Simão. Simão significa poeira, você agora vai se chamar Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus deu status de pedra para Pedro. Jesus estava dizendo: agora você é pedra, agora eu posso ter comunhão contigo, agora eu posso trabalhar na sua vida, porque eu sou o ourives que trabalha a pedra e transforma a pedra. Agora nós podemos ter comunhão. Louvado seja o nome do meu Senhor. Então começa uma lapidação na vida de Pedro. Amém? E logo em seguida a isso, Pedro já tem uma primeira carnalidade. Ele acaba de dar uma revelação em espírito aqui, e aqui, como Pedrão era retado, ele já vai dar uma carnalidade. Ele já repreende Jesus. Jesus fala: eu vou ter que morrer. E ele fala: não, o senhor não vai morrer. Jesus: aparta-te de mim, Satanás. Pedro, ele falou para Jesus: não, você não vai morrer, não vai acontecer isso contigo. Ele estava buscando um caminho mais fácil. Jesus falando: eu vou morrer. E ele fala: não, você não vai morrer. Então, ele estava buscando um caminho mais fácil. Nós buscamos caminhos fáceis às vezes. Nós temos um tal do jeitinho brasileiro, né? Louvado seja o Senhor. A gente às vezes, quando quer fazer alguma coisa que está fora da palavra de Deus, a gente busca subterfúgios, busca alguma coisa aqui dentro para apoiar aquela decisão que nós tomamos com o nosso coração. Não está de acordo totalmente com Deus. E a gente busca algo para apoiar isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quando isso acontece, meus queridos, isso se torna na vida da gente uma iniquidade, que a gente vai pecando sem culpa, que a gente caça algo para apoiar aquilo que a gente estava fazendo, alguma subterfúgio, e isso se torna iniquidade. Tome cuidado com isso, porque grande coisa é cair na mão do terrível Deus. Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Louvado seja o nome do meu Senhor. Essa foi a primeira carnalidade de Pedro. Ele buscou caminhos fáceis e repreendeu o mestre. A segunda carnalidade que Pedro teve está lá em Mateus 17. Sobe Pedro, Tiago e João para o monte de transfiguração, desce Moisés e Elias. E Pedro olha e fala assim: Senhor, bom é estarmos aqui. E Deus, a Bíblia diz que quando ele ainda falava, Deus brada do céu: este é meu filho amado, a quem me compraz, escutai-o. Se fosse Deus é educado, mas se fosse outro, falava assim: Pedro, cala a boca, deixa ele falar. Para que você está incomodando? Porque a Bíblia diz que ele estava ainda falando quando Deus falou. Então ele falou para Jesus: vamos estarmos aqui, vamos fazer uma barraquinha aqui, uma para mim, uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. Pedro ele estava assim, querendo uma comodidade, uma obra para fazer lá fora, e ele cômodo. Às vezes nós ficamos cômodos, né? A gente vai na igreja terça, quinta e domingo, tá bom, não preciso fazer mais nada. Você começa a servir a Deus com comodismo, você não faz mais nada. Se você acha que já está agradando o Senhor, ir na igreja 3 dias, né? Quando vai? Amém? Louvado seja o nome do meu Senhor. Então nós acostumamos com a presença de Deus, fica uma servidão automática. A gente passa a servir Deus automaticamente. Lá em Efésios, a igreja de Efésios, Deus fala que ele serviu muito bem, mas lhe faltava o primeiro amor. Amém? Louvado seja o nome do meu Senhor. Não se acomodem, meus queridos, na obra do Senhor. Façam mais do que ele espera de vocês. Agradem o seu Deus. Amém? A terceira carnalidade de Pedro é que ele fala que ele é perguntado por um cobrador de impostos: e o seu mestre não paga imposto? Ele vai e responde: paga sim. Mas Jesus não pagava imposto, porque Jesus era da tribo de Davi, e a tribo de Davi, os filhos da tribo de Davi não pagavam imposto, só os de fora. Quando Pedro vai com Jesus, a Bíblia diz que Jesus já antecipa. Jesus já sabia o que Pedro tinha falado.
que ele pagava imposto. E Jesus fala com ele: Pedro, os de casa pagam imposto ou os de fora? Aí Pedro fala: os de fora. Aí Jesus: por que você falou que eu pago então? Então aqui, faz o seguinte: você vai lá, vai pescar um peixe lá, dentro da boca do peixe você tira uma moeda e paga um imposto para mim, para você, para eles não se escandalizarem. E peixe é lugar de moeda, meus queridos? Lugar de moeda dentro do peixe, né? Ele é o Deus do sobrenatural. Se você quer moeda, meus queridos, vai atrás do peixe. Os peixes vai trazer moeda para vocês. Amém? Louvado seja o Senhor. Mas isso, Jesus queria dar uma lição em Pedro. Pedro pescava com rede. E Jesus manda ele pescar com vara. Jesus estava falando para ele: Pedro, vai pescar, vai pensar. Você está muito afoito. Vai lá pescar, vai exercitar a sua paciência. Que você está muito afoito para responder as coisas. Você está se importando demais com o que acha. Não se importa, meus queridos, com o que acham de você, com o que vão achar de você. Entendeu? Porque se você está agradando ao Senhor, não importa quem você desagrade. Você não vai agradar o mundo inteiro. Mas não deixe pessoas te derrubar e te desviar da sua fé. Amém? Louvado seja o nome do meu Senhor. A terceira carnalidade de Pedro. Pedro pergunta para Jesus: nós devemos perdoar quantas vezes nosso irmão? Até 7? Jesus responde: não, Pedro, até 70 vezes 7. Pedro, ele estava cheio de si. Ele já tinha perdoado o irmão dele 7 vezes. Então ele se encheu, ele se inflamou e perguntou a Jesus: nós devemos perdoar quantas vezes? Até 7? Ele já estava todo. Eu já perdoei meu irmão 7 vezes. Eu sou super crente. Às vezes a gente não está na obra do Senhor e começa a perdoar as pessoas, começa a sentir aquele prazer no perdão, porque o perdão é um prazer. Quando você tira aquela carga de cima de você e arrebenta essa corrente que Satanás tinha na sua vida, e Deus começa a operar quando você libera o perdão, você se sente bem. Amém? Tome cuidado com isso. A quinta carnalidade de Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, eu não te abandonarei. Isso é autoconfiança. Pedro era muito autoconfiante. O mundo te ensina a ter autoconfiança, a psicologia te ensina a ter autoconfiança, mas o Evangelho te ensina a não ter confiança nenhuma em você, a ter confiança só nele. E Pedro era autoconfiante e disse para Jesus: eu vou morrer contigo, eu não vou te abandonar. Amém? E Jesus disse para ele: Pedro, você não sabe de nada, você ainda vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, não vou não, eu vou morrer contigo. Pedro, calma. Então, meus queridos, como vocês já sabem, Pedro negou Jesus 3 vezes. E Pedro chegou ao fim dele mesmo. Se vocês examinarem a Bíblia Sagrada, quando Pedro nega Jesus, a Bíblia nos diz que ele chorou amargamente. Eu cito essa palavra amargamente, porque ali foi o fim de Pedro. Ele chorou amargamente, com um arrependimento tão profundo. Ali ele acabou, ele viu que ele não sustentou nada do que ele falou. Ele viu que o problema era ele. Ali ele ficou vazio dele mesmo. Ali o Senhor ia começar a encher ele. Louvado seja o nome do meu Senhor. A Bíblia diz: maldito o homem que faz do seu braço a sua própria força. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, Pedro, quando ele chorou amargamente por ter negado a Jesus, ele se esvaziou de si mesmo. E ele voltou a pescar. Jesus morreu. Ele se sentiu sozinho, claro, voltou a pescar. Eu vou ler na Bíblia, só para nós acompanharmos rapidamente a redenção de Pedro. E Jesus volta e levanta Pedro novamente. Em João diz assim: depois disso, Jesus se manifestou novamente aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo. Disse-lhe Pedro: vou pescar. E disseram eles: nós também. Pedro levou todo mundo para pescar novamente. Jesus chamou ele para pescar no sobrenatural. Ele volta a pescar no natural. Não pescou nada. Nada. Não volte atrás, porque não tem nada no mundo para você mais. Você não vai conseguir nada lá mais. Então Jesus aparece para ele e fala: pesca na esquerda. E ele pesca e traz muito peixe. Aleluia. Louvado seja o nome do meu Senhor. Então Jesus fala com Pedro. Depois de terem comido, Simão, filho de João, Jesus pergunta para Pedro: Simão, filho de João, ama-me? E ele diz: Senhor, tu sabes. Ele pergunta de novo: Senhor, Simão, filho de João, ama-me? E ele diz a segunda vez: tu sabes. E ele pergunta a terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Simão se entristeceu. E Jesus fez perguntar a terceira vez e respondeu: Senhor,
tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Esse tudo, Pedro estava falando para Jesus: eu não sei de nada no meu entendimento. Tu sabes tudo na minha vida. Louvado seja o nome do meu Senhor. Meus queridos, você não sabe nada na sua vida. Você não pode fazer nada na sua vida. Ele sabe tudo. E Ele pode ser tudo na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do meu Senhor. Com isso, Jesus estava perdoando a Pedro. Você viu que foram 3 perguntas assim: Pedro, tu me amas? Ele estava perdoando Pedro pelas 3 vezes que Pedro tinha negado ele. Perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? E ele respondeu: amo. O Senhor sabe. Nisso ele liberou o perdão para Pedro, e Pedro foi curado daquele amargo que ele tinha chorado para trás. Pedro agora estava pronto, curado, para curar outras pessoas. Agora, as obras de Pedro iriam durar a eternidade. Pedro estava pronto para uma grande obra que Deus tinha na vida dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, depois disso, a primeira pregação de Pedro, 3 mil pessoas se convertem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro, ele se torna um homem lapidado, com caráter lapidado, que até a sombra dele curava. Até onde ele passava, a sombra curava, os lenços de Pedro curavam. Pedro se tornou uma pedra preciosa, lapidada nas mãos do Senhor. Lá em Apocalipse 21, 14, visão de João diz assim: eu vi o fundamento do muro da cidade, e tinha o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, e o primeiro nome era Pedro. E no versículo 14 diz assim: o fundamento do muro está adornado com todo tipo de pedras preciosas, e o primeiro fundamento é jaspe. Pedro, ele foi lapidado nas mãos do Senhor até se tornar o fundamento do muro da cidade santa, até se tornar a pedra de jaspe nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome do meu Senhor. E é isso, meus queridos, que Deus quer na vida de vocês. Está vindo um novo tempo, está vindo um reino. Nós precisamos nos posicionar, submeter a essa lapidação do Senhor nas nossas vidas e se tornar pedras preciosas na mão do Senhor, lapidadas e polidas, e se tornar fundamentos da cidade santa. Aqui eu vos digo um mistério com 5 minutos. Louvado seja o nome do meu Senhor. Vocês já se fizeram uma pergunta? Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Trindade, eles fizeram este mundo em 6 dias. No 7º ele descansou. 6 dias para fazer isso aqui. E ele diz: eu vou preparar-vos lugar. Quando estiver pronto, eu volto para buscar vocês. Ele está lá 2000 anos. Se ele fez um mundo, quando nós conhecemos, em 6 dias, ele está 2000 anos lá preparando lugar. Amém? E eu perguntei ao Senhor: por que esse tempo todo? Né? Podia fazer mais 6 dias e levar todo mundo logo. Mas ele está 2000 anos lá. Ele está lá preparando lugar. Em 1 Coríntios 3, 11, 12, 13 diz assim: ninguém pode pôr outro fundamento a não ser o qual já está posto, que é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento edificar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, o fundamento é Jesus na sua vida. Você edifica em cima deste fundamento, e a sua edificação é de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. O versículo 12 diz assim: e ele provará a sua obra no fogo. É por isso que ele batiza no Espírito Santo e com fogo. E ele provará a sua obra no fogo. E se a obra que cada um tiver edificado se queimar, este não receberá galardão. Então, se a sua obra é de madeira, feno e palha, ela vai se queimar. E se a sua obra for de ouro, prata e pedra preciosa, ela vai continuar. O que eu entendo com isso? Ele está lá 2000 anos preparando lugar para nós. A gente fala sempre de mansões celestiais, né? Mansões de ouro. Mas quem vai mandar o material para ele construir é você, com a obra que vocês têm. Amém? Louvado seja o nome do meu Senhor. Pedro foi lapidado até as obras dele se tornarem pedras preciosas, e ele se tornou o fundamento do muro. E como é que está a obra de vocês, meus queridos? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Repita comigo: está vindo um tempo novo na minha vida. E Deus tem uma grande obra para realizar na minha vida. E eu vou me posicionar para receber este tempo novo e Ele realizar esta grande obra. Repita com fé, irmão.
E eu vou me posicionar para receber este tempo novo e Ele realizar essa grande obra. Aleluia. Uma salva de palmas para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Grande é o Deus de Israel. Aleluia. Cadê aquele que tem glória aí? Que tem glória? Glória a Deus. Cadê o crente que tem unção aí na sua vida? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor. Arrependemos, né, irmãos, que é chegado um novo reino na tua vida. Arrepende aí do que você está fazendo de errado, enquanto há tempo, porque Jesus está voltando. Aleluia, eu gosto dessa palavra. Jesus está voltando. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostei da comparação que o missionário Eduardo fez aqui, irmãos. Se Jesus voltasse depois, encontrasse João Batista ali, e ele viu que a obra estava atrasada, e a obra ficando assim atrasada, muita coisa deixaria de ser feito. E eu digo a vocês, às vezes Jesus ainda não voltou, porque você não acordou ainda. Porque Ele não quer deixar você aqui nesta terra, quer te levar para a glória. Ele está olhando para a tua vida, quer arrancar você deste lugar. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra diz do Senhor que esse mundo não é nosso, nós fomos feitos para ficar aqui nesta terra. A palavra do Senhor diz que Ele foi preparar, vai voltar e vai buscar. Coloca a tua vida na posição do Senhor e recebe que quando Ele voltar, irmão, nós vamos subir para aquela terra dando glória. Nós vamos subir para aquele lugar sendo glorificando o nome do Senhor. Ele chama a nos arrependermos. O povo está precisando de arrepender da vida que está levando para poder subir para a glória junto com o Senhor. Ou você vai querer ficar aqui nessa terra, ou você vai querer enfrentar aqui as grandes tribulações que há de vir. Meu irmão, se você quer, o problema é seu. Agora eu quero ir para a glória junto com o meu Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meu lugarzinho lá está preparado. Oh, maravilha. Não chegou a tua